Bom dia a todos e a todas. A gente deseja um ótimo domingo para todo mundo. Vamos iniciar agora o segundo debate pré-eleitoral. Teremos agora como convidados especiais que acompanham o Emílio Azevedo, jornalista e escritor Emílio Azevedo, que é pré-candidato a vereador de São Luís. Essa série de debates Planejar São Luís a partir da valorização da vida, economia, cultura e meio ambiente tem hoje como convidados Jô Brandão. A Jô coordena o coletivo DANEGI, é ativista dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Queria começar agora dando um bom dia a Jô. Bom dia, Jô. Seja bem-vinda aqui ao debate. Bom dia. Você consegue me ouvir, Jô? Bom dia, Flávia. Bom dia, Zagalo. Bom dia, Emílio, e a todos os telespectadores. Sim, estou ouvindo bem. Você me ouve? Perfeitamente. Bom dia a todos que estão acompanhando a live. Bom dia, Zagalo. Bom dia, Emílio Azevedo. Obrigada pelo convite em participar desse momento agora de conversa. Bom, também participa conosco aqui do debate o advogado Guilherme Zagalo. Guilherme Zagalo foi conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil pelo Maranhão, também foi vice-presidente da OAB Maranhão, é membro do Movimento de Defesa da Ilha e é relator da plataforma Desca Brasil, uma rede formada por mais de 44 organizações e articulações da sociedade civil que desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos. Zagalo, bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia, Ju, bom dia, Emílio, e a todos que nos estão assistindo e participando desse debate importante para a nossa cidade. O nosso anfitrião, eu posso dizer assim, Emílio Azevedo, jornalista e escritor. Na verdade, somos todos, Emílio Azevedo, somos todos anfitriões. Bom dia para você. Bom dia, Flávia. Vamos dar sequência aí à escuta da sociedade nesse processo de construção de por enquanto, uma pré-candidatura a vereador, né? Bom, queria também dar o meu bom dia. Nosso ponto de partida é a carta aberta que propôs nossa candidatura, e essa carta aberta fala de 4 eixos, de 4 compromissos, e um deles é o planejamento da cidade, né? Que é um eixo fundamental. Então, vamos a esse tema hoje. Bom, queria também dar bom dia para a nossa audiência que começa a chegar aqui para o debate, ao Vitor Coelho, historiador, professor, doutor em História. Bom dia, Vitor. Bom dia também a Lilian Simone Lopes Oliveira, a Leidiana Caldas, ao companheiro de lutas da Agência Tambor, Altemar Moraes, e ao Igor de Souza. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu quero começar esse debate com todos. Claro, não podemos deixar de começar um debate evocando essa força simbólica e significativa que é a palavra cidade. Então, vou começar com o Guilherme Zagalo, que é advogado, e vou pedir para ele uma análise da nossa capital, São Luís do Maranhão, a partir da perspectiva do direito à cidade, considerando que cidade significa cidadania, direitos. Então, queria começar com o Zagalo pedindo essa análise da nossa capital, São Luís, a partir da perspectiva do direito à cidade. É uma provocação importante essa. A gente mora em São Luís e não se dá conta de como o município de São Luís é um município rico. E rico mesmo, no sentido material. É o segundo PIB do Nordeste, com aí dado de 2017, um PIB de Produto Interno Bruto, né, a soma de tudo que a economia daqui produz, da ordem de 30 bilhões de reais em 2017, uma renda per capita alta, 27 mil reais por pessoa, embora tenha 50%, o município, enquanto ente público, né, tenha 59% das suas receitas oriunda de fontes externas, ou seja, muito dependente de transferências, seja da União, seja do Estado. Mas esse município rico convive com indicadores sociais que indicam uma forte desigualdade social. 38% da população nossa vive em situação de pobreza, dados aí do IBGE de 2010. Nós temos um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma ferramenta desenvolvida pelas Nações Unidas,
de 0,74, é considerado um índice médio apenas, né? O coeficiente de Gini do município é relativamente elevado, da ordem de 0,61, dados de 2010, e a gente tem de onde vem essa riqueza do município? Basicamente vem de uma plataforma industrial muito forte, instalada no distrito industrial, um complexo industrial de grande expressão em termos de volumes, Alumar, Vale, com alumina, minério de ferro, são as duas principais, né, mas também temos geração termoelétrica de energia. Então, essas atividades, elas geram muita riqueza, mas como elas são intensivas em capital, elas utilizam relativamente pouca mão de obra. Para ter uma noção, o distrito industrial ocupa quase 30% da área do município, mas gera somente 5% dos empregos. Então, e pretende mais, né? Há projetos aí de ampliação de curto e médio prazo do distrito industrial. A Vale está falando em ampliar mais um pouco, o que já é muito grande, né? Hoje ela tem capacidade de produção aqui de 230 milhões de toneladas por ano de minério de ferro, isso que vem do estado do Pará, de Carajás. E está um plano aí de ampliar ainda mais 10 milhões essa capacidade de produção. Temos aí projetos aprovados de construção de mais uma usina termoelétrica ali em frente à penitenciária de Pedrinhas, para quase 2.000 megawatts de energia usando gás natural. É muita coisa, só para vocês terem uma noção, a que já existe hoje em São Luís, a Carvão, ela é de 360 megawatts de geração, com inúmeros problemas. Então, a gente vive nesse paradoxo, município rico, população pobre, muita desigualdade social. De um modo geral, temos aí baixa cobertura de esgotamento sanitário, o nosso fornecimento de água é intermitente, a maior parte da população, mais de 90% da população tem água em regime de rodízio, ou seja, é um paradoxo, como é que o município é rico e as pessoas não têm água na torneira todos os dias, e não tem saneamento, né, com as doenças que são causadas por isso. 32% dos nossos domicílios são considerados como subnormais, ou seja, abaixo das condições mínimas sanitárias ou de segurança, enfim, todas as consequências disso. Vivemos essa produção industrial que temos aqui, ela tem consequências, né? Nós que eu digo o município, opera hoje fora dos padrões legais de emissões de poluentes, de três poluentes, óxido de nitrogênio, partículas totais de suspensão e partículas inaláveis, aquelas mais finas. Temos águas contaminadas, tanto superficiais como subterrâneas. Em consequência disso, inclusive com metais pesados, chumbo e vanádio, lá na região da termoelétrica Carvão. Em consequência dessa poluição, nós temos, e da contaminação de águas, nós temos hoje já peixes contaminados com metais pesados, peixes da nossa dieta diária, né? E isso, nesse cenário todo, nós temos aí, começou em 2015, uma revisão do nosso plano diretor, que o Estatuto das Cidades prevê que os planos diretores têm que ser revisados periodicamente, né? O nosso era de 2006, a cada 10 anos tem que ter uma revisão, o nosso tinha que ter sido revisado até 2016. No entanto, isso não aconteceu, foi iniciado um processo em 2015, mas com muitas ilegalidades. Houve uma recomendação que depois evoluiu com o termo de ajustamento de conduta do município com o Ministério Público Estadual para que o processo fosse reiniciado, mas ao ser reiniciado, na época, a principal defeito, vamos dizer assim, do ponto de vista legal, era que estava sendo tratado no mesmo momento tanto o plano diretor quanto a lei de uso, ocupação, a lei de zoneamento, né? O que pode ser construído em cada lugar. E há decisões da Justiça dizendo que essas discussões têm que ocorrer em momentos separados, porque uma decisão do plano diretor, que é uma norma mais importante do ponto de vista urbanístico, pode ser contraditória com a legislação lá do zoneamento do solo, do uso e zoneamento do solo. Pois bem, foi recomeçado o processo,
O município fez aí 15 audiências, mas o processo tem inúmeros problemas técnicos, desde dados desatualizados de 2009, ausência de estudos técnicos a justificar por que foi tomada cada decisão. Ele propõe uma redução de 41% na zona rural do município, 8.643 hectares. Hectares, é uma redução muito intensa. Prevê também a redução de áreas protegidas pela lei orgânica, especificamente 11,5 hectares de dunas na região das praias, né? E os sítios Santa Eulália e a APA do Maracanã. A APA do Maracanã, formalmente, ela continua sendo uma área de proteção ambiental, mas ela vai ter o seu uso do solo, no zonamento, também o uso do solo, nos mapas do plano diretor, ela se transforma em zona urbana, portanto, pode ter edificações, outros conjuntos habitacionais, enfim, ela se descaracteriza como área de proteção ambiental na prática. A proposta também reduz as áreas de recarga de aquíferos, aquelas áreas que tem que ter uma proteção do solo, você não pode construir, impermeabilizar, porque senão a água da chuva não vai para o subsolo, e nós somos muito dependentes, embora o Italuí seja a nossa fonte principal de fornecimento de água, quase 40% da água que nós consumimos em São Luís vem do subsolo, então a gente não pode construir o município inteiro, porque senão vai faltar água mais do que já falta hoje, falando em termos mais simples, né, menos técnicos. Enfim, uma série de problemas. A própria proposta em si tem irregularidades formais. Eles fizeram uma ampliação do perímetro urbano sem dizer onde vão ser as vias de escoamento, assim, requisitos técnicos que a lei tinha que possuir, que não estão lá na lei. A proposta também convalida algumas ilegalidades anteriores. Por exemplo, se descobriu no processo que em 2004, quando a Alumar ampliou sua área, ela construiu um daqueles lagos de resíduos no que seria a zona rural. O licenciamento teve falhas, então uma das propostas é convalidar essa coisa errada que aconteceu lá atrás. Alguns prédios que tinham sido construídos em dunas, em área que hoje é protegida, prédios de alto padrão, prédios caros, de metro quadrado caríssimo, que não se sabe como, não se tem notícia de decisões judiciais que autorizaram essa construção. Então, muito provavelmente se deu por falhas no processo de concessão da autorização de uso do solo, né, a proposta tenta convalidar isso. Enfim, nós temos aí uma série de problemas legais. O plano diretor atual, o que está tramitando na Câmara, teve as 15 audiências no Poder Executivo, não se sabe ainda o que a Câmara vai fazer, há uma recomendação do Ministério Público para que o projeto seja devolvido para o Poder Executivo para corrigir todos esses problemas que eu mencionei e que depois o projeto volte à tramitação. Veio a pandemia e um pouco paralisou esses debates na Câmara dos Vereadores, nós não sabemos, mas hoje a gente pode resumir dizendo que a proposta apresentada atende o interesse somente de 2 segmentos da sociedade. A indústria da construção civil, que teria aí uma ampliação muito grande da área urbana, possibilidade de construção, de conjuntos residenciais, enfim, geralmente longe, aí vem os problemas de mobilidade, e a indústria pesada, que também teria ampliado a área do distrito industrial. Essa mesma indústria pesada que já dispõe de 30% do município, da área do município, e gera somente 5% dos empregos. Enfim, em síntese, esse é o cenário de preocupações, eu acho que a gente tem hoje na área ambiental, que acaba tendo reflexo na saúde, na renda, enfim, tem desdobramentos em outras áreas importantes da vida das pessoas, dos homens e mulheres que vivem em São Luís, e que precisam ser enfrentados, e que a Câmara é um ponto importante, é um local importante. Nós temos que fazer necessariamente a revisão do plano diretor. Então, se a gente for seguir com esse projeto como ele está, muito provavelmente eu arriscaria dizer, não gosto de fazer prognósticos judiciais, porque a gente olha com os olhos do presente, tenta entender como vai ser o futuro. Mas muito provavelmente seria anulado, seria considerado inválido pela Justiça, nós teríamos que reiniciar o processo com prejuízo econômico, com prejuízo das decisões que deveriam ter sido tomadas e que não foram tomadas ao tempo certo, enfim. Eu acho que São Luís vive um momento muito importante de
tentar reverter essa coisa de município rico com povo pobre e com muita desigualdade social e um alto custo socioambiental, sobretudo das populações que estão ali no entorno do distrito industrial. A gente precisa mexer nessa equação e eu acho que a Câmara de Vereadores é um espaço importante, viu, Emílio? Você que está se propondo aí a ser um pré-candidato e está, por exemplo, pleiteando apresentar propostas à população, submeter seu nome, é um espaço importante de debate. Nós temos que dizer, a sociedade maranhense tem que dizer que município que nós queremos ter, que cidade que nós queremos viver, e quem que nós vamos, claro, para isso, quem que nós vamos agora eleger nas eleições para nós alcançarmos esses objetivos. Acho que, como fala inicial, nós temos hoje que mais ouvir, né, o que o Emílio está pensando nessas áreas, mas um momento importante que a gente está vivendo e que a gente precisa trabalhar agora, de debater, né, e construir alternativas práticas e soluções levantadas aí. Bem, a Flávia deve ter tido algum probleminha aí de conexão. Eu vou ter que assumir aqui o papel de mediador e debatedor ao mesmo tempo. Jô, o Zagallo coloca aí um primeiro cenário. Hein, Flávia? Oi, tive um probleminha de conexão, mas já estou de volta. A gente começou debatendo sobre a força simbólica da palavra cidade. Eu acho que perdi um pouco aí do raciocínio do Zagallo, né? Então, Emílio, com você. Então, pois é, o Zagallo colocou aí um cenário bastante preocupante, não é? Que é um cenário que quem acompanha isso mais de perto, no caso a gente na comunicação alternativa, a gente já vem acompanhando esse cenário, que é um cenário preocupante, e a nossa pré-candidatura acaba nascendo dessa preocupação, porque a gente vem acompanhando esse processo aí, principalmente da questão do plano diretor, já há bastante tempo, as pessoas que estão nos ouvindo. E aí, a partir disso, foi discutida a necessidade realmente de se ganhar força política também na Câmara Municipal. E aí é quando surge o nosso nome para enfrentar essa batalha, não sozinho, mas junto com outras pessoas, o Zagallo e a Jô, por exemplo, e a Flávia também, foram pessoas que assinaram a carta propondo nossa candidatura. Mas eu queria que a gente quer agora que a Jô comente o que o Zagallo falou e coloque as considerações dela em relação ao momento que São Luís vive, ao que nós precisamos de planejamento, que está sendo planejado. Como é que ela vê essa situação aí, da realidade da cidade? Bom dia. Eu considero que os aspectos que o Zagallo traz são bastante significativos e, ao mesmo tempo, preocupantes. Concordo com ele sobre o processo do plano diretor, um processo bastante conturbado e talvez de participação não adequada, e eu queria também trazer ainda um elemento sobre o plano, que é a ausência, em sua maioria, de consultas às comunidades ou aos segmentos que são envolvidos no processo da construção de um plano diretor. Então, metodologicamente, o projeto também apresenta aspectos negativos na medida de que não houve processo de escutas adequadas a determinado setor. E uma coisa mais preocupante com relação ao plano diretor, trazendo aí os aspectos e os dados que o Zagallo traz, também tem a ver com essa iminência da possibilidade de revisão. Considerando esses inúmeros problemas, inúmeros aspectos que ele traz negativo na sua conjuntura de operacionalização do processo de elaboração e revisão, eu diria que você teria aí um desafio na condição de candidatura, uma possível eleição de mandato, de trazer à tona esse debate, se você, de fato, traz aí uma defesa do direito à cidade. Eu acho que esse conjunto de elementos que o Zagallo traz, ele vai permear toda a estrutura da cidade, não só do ponto de vista físico, mas também das relações das pessoas. E aí eu queria trazer alguns elementos aqui, considerando que o que o Zagallo trouxe já foi bastante significativo, não quero ficar repetindo informações, mas algumas preocupações, principalmente no campo da sustentabilidade, no que tange à produção da agricultura familiar no entorno,
né, do que hoje nós temos como agricultura familiar, que tem a possibilidade, a partir de um plano diretor no futuro, de sofrer um grande impacto na economia local, na medida de que nós estamos transformando áreas produtivas em possíveis áreas industriais. E, obviamente, que a sustentabilidade da cidade ela fica comprometida na medida que não há um investimento na agricultura familiar do entorno de São Luís, o que nós consideramos hoje zona rural. Um outro impacto também significativo, que a gente já sofre isso hoje, que é o impacto ambiental, principalmente nas áreas de preservação ambiental, né? Esses processos, geralmente, nós já conhecemos, eles nunca se dão adequadamente, metodologicamente, dentro de uma consulta adequada às populações que vivem nos espaços de possíveis construções de grandes empreendimentos. Obviamente que o impacto ambiental que nós temos aí no futuro, ele será grande à medida dos projetos que estão sendo pensados e dos que já estão sendo implantados hoje. A gente já vivencia conflitos com comunidades rurais que não passaram por processos de consulta adequada no que estabelece a legislação, principalmente a Convenção 69. E, em função disso, esse impacto ambiental ele vai gerar aí uma repercussão no modo de vida das pessoas que já sobrevivem em situações de desigualdade social muito acirrada, né? E aí eu queria trazer aí para complementar alguns aspectos culturais. Eu acho que São Luís, enquanto capital, enquanto cidade, ela tem que, primeiramente, fazer um reconhecimento que é da sua pluralidade. Eu acho que a gente tem uma cidade constituída de uma pluralidade étnica significativa, né? A população negra é a maioria da população de São Luís, e é importante que as políticas públicas, ao serem pensadas, ela precisa ter a diversidade cultural e a pluralidade étnica como elementos ricos, como elementos importantes na construção das políticas públicas e não como elementos de pensar políticas segregacionistas ou políticas que vão, por exemplo, reduzir a capacidade cultural de sua população. E, nesse sentido, culturalmente, nós temos uma riqueza muito grande, né? São Luís, enquanto capital, o Maranhão em si é um estado de uma cultura muito rica, e aí, em se tratando de São Luís enquanto cidade, nós temos essa pluralidade cultural muito grande. A diversidade cultural maranhense, a diversidade cultural ludovicense, ela é um aspecto fundamental para a elaboração das políticas e um grande potencial. Então, ela não pode ser vista como um aspecto negativo. O primeiro aspecto de se pensar a política cultural, o direito à cidade, tem que ser a partir das identidades das pessoas e a partir das culturas que elas fazem. Isso é gerador, isso é norteador para se pensar uma indústria, uma política de turismo, por exemplo, uma política de preservação ambiental, por exemplo, porque você precisa considerar que alguns grupos culturalmente mantêm espaços preservados porque fazem parte da sua identidade. Isso é cultural. O modo de ser da cidade, o modo de ser da população de São Luís é um aspecto cultural que não pode ser desconsiderado. Ou seja, nós não precisamos inventar identidades baseadas no eurocentrismo para vendermos pacotes turísticos como se nós não tivéssemos aqui uma sociedade composta fundamentalmente por indígenas que já estavam, que foram dizimados, mas deixam aqui o seu legado no aspecto identitário da cidade, pela população negra vinda em condições de escravização. No entanto, construir um legado cultural, e mesmo que pela população europeia, que veio na condição de exploração, mas constitui aí um mosaico cultural com estas outras identidades. Então, as políticas públicas culturais elas precisam ser pensadas conjunto com o aspecto da economia e da sustentação ambiental a partir das identidades que constituem essa sociedade. E, nesse sentido, São Luís tem um patrimônio cultural riquíssimo, inclusive reconhecido pela Unesco. Todo o seu conjunto arquitetônico é patrimonializado, o centro histórico que todos nós conhecemos, e que eu queria trazer esse aspecto para casar um pouco com o que o
o Gasagalo traz, porque isso precisa dialogar com o entorno da cidade. O centro histórico é parte de uma cultura constituída a partir das identidades. E quando a gente fala do nosso centro histórico, a gente tem uma tendência a fazer uma reflexão e uma referência eurocêntrica. Isso é um perigo para a construção de uma política cultural que pense a sociedade como multirracial, como pluriétnica, como diversa. E, nesse sentido, o patrimônio cultural de São Luís precisa de um olhar atento de quem vai se lançar uma candidatura, uma possibilidade de eleição e do parlamento no futuro, que é pensar uma coisa que eu considero grave. São Luís não tem um projeto de educação patrimonial, e eu queria trazer isso para o Zagallo, porque é muito importante que os moradores do centro histórico, a cidade de São Luís, que tem isso como patrimônio, tenham uma consciência voltada para o patrimônio cultural como um bem coletivo, né? E isso, às vezes, a forma de deteriorização do centro histórico, ela está também imbuída de uma ausência de consciência desse patrimônio cultural, que é um bem coletivo. E eu acho que o investimento em um projeto de patrimônio, de educação patrimonial, é muito importante para a gente constituir essa consciência de preservação dos espaços coletivos como um bem de todos, né, um bem cultural. E, além disso, e eu queria ressaltar que esse projeto não pode ser pensado com uma perspectiva de elitização, que é outro perigo que eu observo. Dois perigos que eu observo dentro dessa questão: a elitização e a possível estrangeirização desse patrimônio, na medida de que boa parte desses prédios que constituem o conjunto arquitetônico são privados e de pessoas que não têm uma consciência de preservação, né? Tem os espaços públicos e os espaços que são privados. Então, elas comungam do mesmo lugar e, automaticamente, nós vamos andar no centro histórico e perceber muitos prédios deteriorados, caindo aos pedaços e não tendo aí a condizência que a gente precisa com relação ao patrimônio. E, obviamente, que um projeto de educação patrimonial ele precisa dialogar com a comunidade que vive no centro histórico como preservadora primordial desse espaço, porque ela vive do centro histórico, ela precisa ter essa consciência de preservação e dizê-lo, porque o patrimônio é um bem público. Nós precisamos pensar um processo de valorização e revitalização sem incorrer na ideia da elitização, de trazer empreendedores que vão gerar lucros e vão gerar recursos no centro histórico, no entanto, não tem a mesma consciência de que esse lucro não pode ser gerado em detrimento do zelo desse patrimônio como aspecto cultural e identitário dessa sociedade. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com os projetos de ocupação do centro histórico, na medida de que a perspectiva da elitização ela também bebe na fonte da higienização social, né? Muitas das vezes a gente pensa projetos para trazer um público para o centro histórico na perspectiva de fazer uma limpeza social do que o que está posto de pessoas ainda que são resultado da desigualdade social da cidade, estão jogados nas ruas, dormindo nas praças, nas calçadas do centro histórico, compondo ali um cenário que, para uma indústria de turismo, para um projeto de turismo, não é condizente para a estética do lugar. E quando você pensa os projetos, ele não pode ser nessa perspectiva de higienização, que é o que eu observo que muitos têm trabalhado e planejado nessa perspectiva. Ou seja, nós vamos trazer para cá empreendedores que vão mudar um pouco essa característica do espaço, mas eles não têm compromisso com o zelo da identidade cultural dessa comunidade a partir do centro histórico. Eu tenho sérias preocupações do que tenho observado e ainda queria trazer, para não falar muito, um aspecto fundamental que tem a ver com a política cultural de São Luís, que é a constituição do sistema de fato. Ou seja, nós estamos hoje vivendo um drama, um conflito, né? Foi falado
no debate passado com relação ao Lei Aldir Blanc, que é a inclusão aí em um benefício cultural para os profissionais da cultura, e diga-se de vários segmentos. E você não tem ainda hoje, só recentemente nós passamos a ser Secretaria Cultural, de Cultura, né? A gente ainda era fundação até um tempo atrás. Ou seja, recentemente passamos a ser Secretaria Municipal, e nesse sentido a gente não conseguiu implementar de fato um sistema municipal de cultura que levasse em conta, inclusive, os indicadores sociais da cultura, os profissionais da cultura e as políticas que fossem fortalecimento desses segmentos culturais. E hoje a gente não tem, por exemplo, regulamentado na política pública de cultura um fundo municipal de cultura, o que tem atrapalhado processos de implementação e fomento de recursos, e a Lei Aldir Blanc é um exemplo disso. A gente precisa ver como nós vamos reverter. E, por fim, eu queria trazer aí um aspecto que é muito mais daquilo que eu defendo como um todo tudo que foi dito, mas eu tenho uma particularidade, a minha condição de mulher negra e de religião de matriz africana, que é a valorização e revitalização dos espaços públicos de matriz africana. Se eu fizesse uma enquete agora, se as pessoas de São Luís sabem onde fica a Praça Jeje Nagô, metade da população não saberia me responder. E a gente foi constituída uma praça denominada Jeje Nagô, em homenagem às culturas de matriz africana, ali na região da Lagoa, que está completamente abandonada e invisível. É mato, monturo, rato, cobras e lagartos, e ninguém sabe onde fica essa praça. Ela não tem valor cultural, na medida de que a gestão pública não tem zelo por esse espaço. Nós temos todos os anos uma grande festa na passagem do ano na área do Olho d'Água, dos povos de matriz africana, principalmente Umbanda e o Terecô e Tambor de Mina, que fazem louvação a Iemanjá na passagem do ano, e só agora está sendo construída ali uma praça nessa região do Olho d'Água, e há uma reivindicação antiga de ter organizadamente o espaço de celebração a Iemanjá na região de Araçagi, e que até o presente momento isso não foi efetivado. Eu estou falando só de 3 aspectos físicos em torno das praças que seriam referências de matriz africana, e já trago aqui para o Emílio, é uma tarefa que eu tenho, né, a partir do movimento do terreiro, de apresentar as pautas que nós temos discutido do ponto de vista das matrizes africanas para, dentro do Comitê Afro-Religioso de Combate à Covid, que tem também discutido outras políticas públicas, não só de combate ao Covid. É mais ou menos isso que eu queria pontuar nesse momento, com relação a isso, e acho que esqueci de alguma coisa, mas depois a gente retoma. Obrigada. Inclusive, Jô, Emílio, essa semana a Agência Tambor entrevistou o secretário municipal de Cultura, Marlon Butão. Tivemos 400 comentários da classe artística maranhense, bastante indignada com a não aplicação da Lei Aldir Blanc. Inclusive, chegou-se a comentar e a questionar: o prefeito não gosta de cultura? Pergunta que foi feita na Agência Tambor durante a entrevista com o secretário municipal de Cultura. Emílio, tem uma pergunta aqui do companheiro Ed Wilson Araújo, de Agência Tambor, jornalista, e que também nós havíamos planejado para trazer aqui para o debate. A Prefeitura de São Luís tem feito uma série de intervenções urbanas na capital, no centro histórico, e essas intervenções têm se notabilizado por 2 coisas: cimento no lugar de bancas de revista e de árvores, e por intervenções que realmente não consideram, Zagallo, a inclusão ambiental. São projetos feitos sem inclusão ambiental necessária. Por que é tão difícil? A pergunta é: por que é tão difícil? Eu estou misturando a minha pergunta com a do Ed Wilson, que ele pede para que vocês comentem essas obras da Prefeitura de São Luís, e eu completo a pergunta para o Zagallo, Emílio e Jô: por que é tão difícil levar em consideração a inclusão ambiental nos projetos de intervenção urbana, independente de geração, seja João Castelo, prefeito que tinha a idade mais avançada, e seja o Edivaldo, que é um jovem prefeito? Queria começar com o Zagallo pedindo que ele comentasse isso. Flávia? Oi. Minha vez agora, né?
Pode ser você aí. Eu estava, a partir do que o Zagallo e a Jo falaram, né, que a partir desse tema que foi proposto, é um tema amplo, né, quando se pensa o planejamento de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mas se eu tivesse que resumir, né, o pensar São Luís, o pensar o planejamento de São Luís, eu diria uma palavra que é muito típica, que as pessoas utilizam muito, que é um para acertar. Eu acho que diante das ameaças que São Luís tem hoje, diante dos problemas que São Luís tem hoje, e diante do planejamento que está em curso em São Luís, a gente precisa de um para acertar. Porque existe um planejamento. A questão é perguntar, quem está fazendo esse planejamento? E para quem está sendo feito esse planejamento? Não é? É importante ter um para acertar, porque existem problemas já colocados, o Zagallo colocou aqui vários problemas, a Jo colocou outros problemas, e existe uma ameaça de que se aumente esses problemas. Não é? Porque existe um planejamento, e esse planejamento não é necessariamente feito na Prefeitura de São Luís. Não é? A Prefeitura de São Luís acaba sendo o instrumento dos planejadores, porque, como o Zagallo colocou aqui há pouco, o próprio plano diretor, que é a lei que determina o planejamento da cidade, estaria sendo feito para atender único e exclusivamente o interesse da indústria pesada e da indústria da construção civil. E aí você não coloca tudo que a Jo colocou aqui, da vocação cultural, da diversidade, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né, majoritariamente negra, que é patrimônio cultural da humanidade, tudo isso é desconhecido por um planejamento que vem sendo feito para atender ao interesse da construção civil e da indústria pesada, que já ocupa um território imenso na cidade, na ilha, que é aumentar esse território, que já tem um lucro imenso dentro da ilha. Esse lucro não é distribuído, que já polui, não é? E aí você tem problemas seríssimos de abastecimento de água, de poluição, que é uma coisa muito pouca. A gente sempre, quando a gente conversa com o Zagallo, a gente coloca isso, que é a questão da poluição, a gente faz questão de pautar esse debate durante essa campanha eleitoral, que é a questão da poluição, que é uma coisa muito séria. Você polui a água, você polui o ar, você polui a terra, não é? Isso é fruto de um planejamento, porque a elite, e particularmente a elite brasileira, né, e quem incide aqui no Maranhão, em São Luís e no Maranhão, não é só a elite local, é uma elite nacional e até internacional. A elite ela tem uma lógica, que é o do lucro, da exploração e do atropelamento. Ela quer lucrar, e nessa ânsia de lucro, é uma elite muito selvagem, é uma elite muito desqualificada. Ela quer lucrar de qualquer jeito, e para lucrar ela atropela, ela agride, ela mata, se precisar, e vai passando por cima. Então, o planejamento de São Luís fica submetido a essa lógica, não é? A uma lógica de desconhecer tudo e todos. Então, um desafio que a gente tem aqui, isso foi falado pela Jo aqui, é o de participação social. São Luís tem mais de 1 milhão de habitantes e a gente tem que botar no jogo a maioria da população. Então, o grande desafio é a gente aumentar a nossa força política, porque a força política ela já existe. Existe uma força política. Tanto é que o plano diretor, que foi feito para atender e planejado, né, por uma elite econômica, para atender o interesse da construção civil, absolutamente irracional, né, porque uma construção civil que desconhece o meio ambiente, desconhece a preservação, desconhece o saneamento, desconhece a falta d'água, quer fazer o prédio e ir-se embora com dinheiro, nunca mais aparece aqui em São Luís. Né? Então, esse planejamento que foi pensado, ele foi, de certa forma, Zagallo, não sei se eu estou sendo otimista, barrado, não é? Por um setor da sociedade que se organizou e conseguiu barrar. Mas nós estamos trabalhando, se a gente fizesse uma comparação com o jogo de futebol, a gente está jogando aqui atrás sendo sufocado. A gente ainda não perdeu o jogo, mas a gente está pegando uma pressão imensa. E a bola pode entrar a qualquer momento. Aí é que é preciso um para acertar. Se fosse um jogo de basquete, pedia tempo. Tu, Flávio, que jogaste basquete, pede um tempo para respirar, porque a pressão, ela continua. A pressão por esse modelo que está posto aí há décadas em São Luís, e que, a bem da verdade, não começa com a Edivaldo Holanda, ele já é um modelo que já vem sendo colocado há muito tempo. Sim.
Se você pensar a questão de Alcântara, que é praticamente um distrito de São Luís, não é? Que está aqui colado, aí você tem um grande capital aqui querendo já fazendo um convênio em relação ao lançamento de foguete, e aí você tem praticamente todos os deputados federais, e aí como você está falando de eleição municipal, né? E aí eu vou trazer um debate mais também municipal, vou acrescentar isso aqui. O Edivaldo Holanda fica feito um São Sebastião pegando flechada, e tem que pegar, porque ele tem errado bastante, mas é importante se ver os outros atores que estão nessa eleição também, e que estão calados em relação ao plano diretor. Não se ouve uma palavra da maioria dos candidatos, não se ouve uma palavra de Eduardo Braz, não se ouve uma palavra de Neto Evangelista, não se ouve uma palavra do Duarte Júnior em relação ao plano diretor de São Luís, a questão ambiental, a poluição, a falta d'água. Isso tem a cultura da cidade, a nossa vocação econômica, respeitando, porque a vocação econômica tem que respeitar a cultura. A partir da cultura e da história, você vai pensar a economia. Eu não posso pegar uma economia que vai atropelar uma cultura. Não é? Uma economia que vai mutilar, liquidar com uma cultura. E quando faz um monumento como esse que a Jo se refere, é só para inglês ver, porque não valoriza. E, efetivamente, não torna aquilo uma coisa viva, real. É uma coisa para inglês ver. Não é? A Jo falou aqui do eurocentrismo, é tipo isso, vai lá. Então, eu acho que, para não me alongar muito na fala, é preciso um para acertar e é preciso rearticular essas forças do campo democrático, que estão preocupados com democracia, com justiça social. Tem vários. Quando se fala em participação social, cara, se a Câmara Municipal de São Luís, a Prefeitura, quisesse fazer uma coisa séria em matéria de participação social, tem que convocar as entidades. Tem que convocar. Marca audiência. Quando querem fazer eventos, o cerimonial vai lá e faz uma lista de convidados. Tinha que convidar coletivo A, fazer uma lista de 300, 400, 500 convidados de entidades, de sindicatos, de coletivos, de movimentos sociais. Incluir esse povo no jogo, se fosse uma coisa para atender a maioria da população. É muito sintomático que sempre nas audiências que se faz estão presentes os representantes do Sindicato da Construção Civil, estão presentes os representantes da indústria, mas não se vê um representante do movimento, por exemplo, dos povos comunidades tradicionais, que existe em São Luís, muito pouco. Existem várias entidades. Às vezes o povo não está nem sabendo da audiência. Então, Zagalo, a internet não está ajudando muito a Jo e a Flávia. É preciso alterar, para quem está nos ouvindo, a correlação de força, porque existe um planejamento em curso. Então, é preciso a gente ter um movimento político, dar sequência a esse movimento político, porque ele já existe, existem ações judiciais questionando esse plano diretor, por exemplo, o Zagalo faz parte desse processo, nós também fazemos parte desse processo. O que nós precisamos é aumentar a força política e a visibilidade dos problemas. E aí eu acho que a Câmara Municipal tem um papel importante, não é? O mandato que a gente está propondo não vai ser o sal da terra, nem vai ser a salvação da lavoura, mas pode ser um instrumento para colaborar, não é, com o para acertar e com outro tipo de planejamento, porque é fundamental o para acertar e outro tipo de planejamento, porque aí está ameaçada, ela já está sendo agredida, ela já é, se fosse uma pessoa, a gente pensasse São Luís como ser humano, é um ser humano mutilado, agredido na sua natureza, no seu meio ambiente, e de repente existe gente querendo continuar a linchar essa pessoa, cheia de hematoma, sangrando, e ao invés de vamos tentar aqui botar um algodão, vamos tentar levar para um pronto-socorro, não. Quer continuar surrando essa ilha que já vem sendo surrada há décadas, né? Se você pensar o desmantelo ambiental que tem em São Luís nos últimos 40 anos, Zagalo aqui é de Belém, e a Jo de São Mateus. Os dois devem ter chegado aqui na faixa de 30 anos, a 30... Então, o desmantelo, eu e o Flávio somos de São Luís, o desmantelo que foi feito em 30 anos, no ponto de vista ambiental, é absurdo. Então, se a gente não tiver um planejamento adequado para os próximos 10 anos, pensar a cidade para daqui a 10 anos, inclusive economicamente, culturalmente, não é?
nós vamos ter uma cidade, se hoje já é caótica, ainda mais caótica. Ontem, o cara que eu fiquei sabendo, eu estava indo ali no Anjo da Guarda para uma reunião, e fiquei sabendo que o cara onde eu corto o cabelo, ali no Mercado Central, foi assassinado, executado com 3 tiros. Dentro do trabalho dele, dentro do Mercado Central. O cara é dono de uma barbearia, morreu, era dono de uma barbearia. Essa violência urbana, ela tem a ver com esse planejamento irracional, não é, que gera o caos, não é? Nós temos apenas 1 milhão de habitantes, e a gente tem problema de cidades que têm 10, 15, 20 milhões de habitantes. Problema de violência, problema de saneamento básico, problema de falta de mobilidade urbana. Não é? Então, é um debate que é fundamental. O Zagallo disse que eu tinha que falar mais do que os outros, mas, Zagallo, como a gente tem como eixo a questão da escuta, e aí vou fazer aqui a nossa propaganda, a propaganda aqui da nossa candidatura, que é de todos nós, um mandato de vereador, isso já seria importante no momento normal. Como São Luís precisa de um para acertar, a gente precisa fazer assembleias populares todos os meses, e convidar as pessoas, não é fazer uma assembleia ou uma audiência pública e ficar esperando chegar. Não, manda o convite. Jô faz parte de um coletivo. Jô, a gente quer o teu coletivo aqui presente, porque nós estamos discutindo aqui o futuro de São Luís. E é importante ter assembleias populares. Aí, o mandato nosso, a gente propõe isso. Zagallo, Jô, vocês sabem disso, né? E quem está nos ouvindo, eu não sei se conhece essa proposta, de fazer assembleias mensais, para que se discuta a cidade, para que se ouça os problemas da cidade. O Edilson colocou, por exemplo, um problema aqui importante, que diz respeito à vida. A gente está discutindo aqui um planejamento que respeite a vida. Às vezes a gente pensa na zona rural que mora uma série de pessoas, mas as ações do poder público precisam ouvir as pessoas. Ele citou aqui o caso das bancas de revista. Foram tiradas da cidade e não foram ouvidos. Por quê? Porque existe uma ideologia de não ouvir a cidade, a ideologia própria de uma elite arrogante. E aí a gente espera, por exemplo, que o pré-candidato a prefeito que a gente esteja apoiando, que é o Bira do Pindaré, que ele possa implementar uma outra forma de gestão na cidade, que seja de respeitar o outro lado, quem está na sociedade, na hora de fazer uma política pública. Porque a política pública não pode sair da cabeça de um burocrata iluminado ou de um empresário que quer lucro. Nenhuma coisa nem outra. Aí, quando juntam o burocrata iluminado e subserviente com o empresário querendo ter lucro, você tem isso, né? Por exemplo, banca de revista, Zagallo, Jô, e quem está nos ouvindo aqui, tinha mais de 100 na cidade. Eu lembro quando eu lancei o livro, o caso do Convento das Mercês, que vendeu bastante, eu vendi em banca de revista. Mas eu tinha venda em Estação Operária, no Anjo da Guarda, na cidade inteira. Aí, de repente, saíram tirando das bancas de revista sem combinar com os donos das bancas. Sem combinar com eles. Eu tive agora, eu e a Edilson tivemos esse final de semana, com a senhora que tem uma banca ali no Renascença, quando ameaçaram tirar a banca dela, ela entrou em depressão, não conseguia dormir, pressão subiu, porque era o meio de vida dela. Aí você pega e acaba com o meio de vida de uma pessoa sem ouvir essa pessoa. Então, Zagallo, esse para acertar, eu acho que Jô também, Flávia, o nosso grande desafio é aumentar a força política desse campo, que por si só já conseguiu barrar, por exemplo, um plano diretor que continua sendo uma espada sobre nossa cabeça, mas ainda bem que efetivamente não foi implementado. A gente conseguiu impedir coletivamente um movimento que foi exitoso nesse ponto, mas a ameaça continua. Então, é importante aumentar a força política desse campo. Não é? E a Câmara Municipal, não é só com o nosso mandato, existem outros bons candidatos também. O ideal é que tivesse 4, 5, 6 vereadores que pudesse somar forças com essa luta que já vem sendo travada no sentido de impedir essas ameaças. E acho, a palavra-chave é para acertar. Ou São Luís tem um para acertar, ou nosso futuro vai continuar sendo ainda pior do que nós já temos hoje, porque nós temos hoje problemas muito graves que foram colocados aqui tanto pelo Zagallo quanto pela Jô, alguns de ordem ambiental, cultural, e outros de ordem de poluição, que é ambiental também, de ordem de mobilidade urbana, enfim, uma cidade que vai crescer, ela não cresce, ela incha de desordenada e ameaçadora. E o prefeito Edivaldo Holanda, como eu falei aqui, fica feito um São Sebastião pegando porrada, mas ele não está só nesse negócio, não.
Você imagina que o plano diretor está atrasado há 4 anos e a Câmara Municipal de São Luís não priorizou. Esse assunto tinha que ser prioridade na Câmara Municipal. Prioridade. Foi aparecer agora, no final do ano passado, quando já estava praticamente às vésperas de uma eleição, fazendo audiências públicas, mas que não foram aquelas audiências. Às vezes, uma cerimônia na Câmara Municipal tem mais gente, teve essas que eles mandam convite, que o cerimonial atua, do que essas audiências públicas que foram promovidas, tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara, porque não havia o interesse de realmente chamar a sociedade, chamar sindicatos, chamar coletivos, chamar entidades, movimentos sociais, encher de gente, ouvir, esgotar o debate, informar as pessoas, discutir os problemas, ouvir as pessoas, e a partir daí, sim, você faz um planejamento que vai contemplar 1 milhão de habitantes, desde quem mora nas palafitas, que o ideal era que se tirasse as palafitas e desse dignidade para essas pessoas, até quem mora em apartamento de bairro de classe média alta. E também, hoje, tomam água de carro-pipa, né? Então, essa é a minha colocação inicial. Passo a palavra de volta para a Flávia, para que o Zagalo e a Jo e os ouvintes possam continuar a combater esse debate. É o para acertar, o planejamento existe, é um planejamento contra nós, precisamos pensar um outro planejamento e precisamos aumentar a força política dos que resistem. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Flávia está sem som, gente. Oi, Emílio. Oi, Emílio. Bom, nós estamos agora com 63 comentários durante a nossa transmissão, muita gente participando. Queria aproveitar e agradecer a participação de todos. E não vamos conseguir ler todos os comentários, mas, na medida do possível, vamos tentar encaminhar o Emílio para que ele possa responder e retomar esse debate. Eu queria aqui destacar o comentário do professor Horácio Antunes, da Universidade Federal do Maranhão. Diz: bom dia, aqui é Horácio Antunes, usando o Facebook da minha mãe, em reunião das pastorais sociais com o governo em 2016, ao ser questionado sobre o apoio do governo à criação da Resex Tauamirim, o secretário de Direitos Humanos disse que esse apoio seria difícil, porque aquela é uma área de interesse do grande comércio internacional. Gostaria de sugerir uma reflexão sobre a manutenção dessa prática, da prática colonialista, no planejamento da cidade, considerando o caráter estratégico da cidade para a expansão, eu creio que seja dos grandes projetos. Então, ele pede esse comentário, essa reflexão, a manutenção dessa prática colonialista no planejamento da cidade. Emílio, posso passar a questão ao Guilherme Zagalo, a Jo? Desculpem aí a minha saída de transmissão da internet. Seu microfone, Emílio. Peço que você habilite o microfone. Isso. A pergunta do Horácio aí, utilizando o Facebook da Dona mãe dele, é muito boa, né? Eu posso começar a pergunta, mas se quisesse manter a ordem, Zagalo, Jô, para mim é tranquilo, mas minha resposta é muito curta, cara. Eu acho que entre o interesse do grande capital e o interesse de quem vive em São Luís, tem que prevalecer o interesse de quem vive em São Luís. Eu acho que a reserva de Tauamirim, aquela região ali da zona rural, aquilo ali é como se fosse, para a ilha de São Luís, para quem mora nessa região, como se fosse a Amazônia para o planeta. É uma necessidade, aquilo ali, a gente precisa daquela região. Precisa daquela região, precisa daquelas pessoas que vivem ali, do extrativismo, dos seus modos de vida, que cuidam daquela região, das pessoas que protegem, porque de um lado nós temos lá pessoas como Dona Máxima, né, que cuida da região, e do outro lado nós temos lá a FIEMA querendo arrebentar com tudo. Então, a gente precisa de Dona Máxima e precisa daquela região preservada para nossa sobrevivência. É uma questão de necessidade nossa. Então, acho que é uma prioridade, inclusive, buscar alguma legislação municipal que possa proteger aquela região, a partir de uma legislação municipal. O Zagalo é advogado, eu não sou, mas se a gente se eleger vereador, eu vou ter que apurnear ele. Zagalo, vamos fazer aqui ainda pensar antes de tomar posse numa legislação para algumas coisas, entre elas a questão de Tauamirim, porque não é uma reivindicação do Emílio do nosso mandato, é uma reivindicação da sociedade.
Há muito tempo que a sociedade vem reivindicando aquilo ali. É uma reivindicação de mais de 10 anos. É de mais de 10 anos. E agora, a gente entende que, por outro lado, existe uma força, uma pressão imensa do grande capital. Não é por isso que eu digo, é preciso aumentar a força política do campo democrático, para poder resistir a essa avalanche. A colocação do Chico, quando ele coloca, ele já parte do princípio que o nosso campo está fraco, né? Que o outro campo vai atropelar. Então é preciso... aí eu tenho... não é utopia, porque é realidade, tanto é que o plano diretor está adiado por 4 anos, por força da sociedade, por um grupo que não é tão grande. Então, o que a gente precisa é aumentar esse grupo, aumentar essa frente, criar uma frente em defesa da vida de São Luís. Né? E essa frente em defesa da vida de São Luís, né, passa pela Resex de Itauamirim. Para nós, será prioridade. Vou pedir ao Guilherme Zagalo que comente sobre esse depoimento que o professor Horácio Antunes colocou aqui do contato que ele teve com o secretário de Direitos Humanos sobre a Resex em Itauamirim. Professor Horácio, bom dia. A gente acompanha, participa do grupo do GEDMA em alguns momentos, em alguns debates. É um trabalho acadêmico altamente qualificado, reconhecido cientificamente, premiado várias vezes. Então, um conjunto de pesquisadores do mais alto respeito, do mais alto gabarito. Não falo disso por conviver com outros pesquisadores, é um reconhecimento internacional. E quando ele fala isso, ele fala com uma avaliação fundamentada em dezenas de dissertações, teses, enfim. Não é um achismo sobre isso. Isso, quando a gente, não sou do mundo acadêmico, mas nos acompanhando aí os movimentos sociais, as discussões, já fui do Conselho da Cidade, na época, como representante da OAB no Conselho, a gente vai percebendo, qualquer pessoa que se aproxime um pouco desse processo, percebe que o planejamento da cidade não é para nós. O planejamento da cidade não é para 1 milhão e quase 100 mil pessoas que aqui vivem. O planejamento da cidade, ou a falta dele, é feito para esse enclave de voltado à exportação que nós temos aqui em São Luís. Vou dar um exemplo aqui, vou fazer um elogio aqui à prefeitura, tá certo? Todos nós aqui sabemos da importância do ponto de vista de geração de emprego e renda da feirinha municipal lá da Benedito Leite, não é? Quanto custa aquilo ali para o município? Quase nada, em termos de fomento, uma despesa mínima. Pois eu vou dizer uma coisa aqui que vai assustar muitas pessoas. Aquele empreendimento ali, sozinho, aquela iniciativa que eu estou aqui elogiando, ela provavelmente gera metade dos empregos que a Alumar gera aqui na nossa cidade. A Alumar tem menos de 1.000 empregados direto hoje e ocupa 3.000 hectares da ilha de São Luís. Tá certo? Isso é, grosso modo, aí, dos 82.000 hectares que a ilha de São Luís tem, ou seja, quase 5% da ilha está empatado com a Alumar, sem contar os impactos ambientais causados. Estou falando só de ocupação do espaço. Ainda vamos considerar aqui, no mundo teórico, que ela está operando dentro da lei, que não está. Tenho dados sobre isso, estudos de impacto ambiental, mas vamos fazer de conta aqui que está tudo bem. Ela gera pouco mais do dobro de empregos que uma iniciativa como aquela ali está gerando. E agora, nessa discussão do plano diretor, o que é a proposta do município? Tira 40% da zona rural do município, ou seja, nós hoje, eu tenho o hábito de ir a mercados, feiras, quem pergunta para os feirantes, quem vai a Seara, de onde veio a laranja veio do Pará, de onde veio... A gente tem uma produção de hortifruti granjeiro, a nossa cadeia econômica de produção é muito pequena, a produção local ainda. Na verdade, como a gente tem ainda espaço, a ilha, o município é muito grande, nós poderíamos ter um incentivo, isso poderia ser uma política pública importante do ponto de vista de geração de emprego e renda. No entanto, ainda não é. E aí a gente convive com o fornecimento, essas cadeias econômicas estão em outros locais. Nós somos importadores
exportamos empregos para lá, né? Porque quando a gente compra já produzido, os empregos ficaram lá nesses outros locais. Nós poderíamos ter parte dessas cadeias sendo incentivadas e absorvidas aqui. Então, é disso que a gente está falando. Quando a gente fala, por exemplo, da criação de uma Resex é uma área de exploração possível econômica, né? Extrativista, ou seja, mantém as pessoas na terra, mas gera também algum excedente de produção que pode ser comercializado. Muito provavelmente gera mais empregos do que as indústrias que estão lá. A termoelétrica Eneva, que era ex-MPX, ali próximo do Porto de Itaqui, sozinha, ela gera mais de 10 mil toneladas de poluentes aqui em São Luís por ano. Isso é aproximadamente, no ano em que ela funciona todos os dias ou todos os meses, né? Isso quase 25% da emissão de poluentes industriais de São Luís. Ela gera, salvo engano, da última vez que eu vi, na época do projeto era 106 empregos. Atualmente, eu acho que está em 130 empregos. Ela gera muito menos, por exemplo, do que a feirinha lá da Benedito Leite, que todos nós gostamos de consumir, de participar da vida cultural. Então, essa ausência de planejamento, ou esse planejamento voltado para esse enclave industrial que nós temos, é que nos leva a essa condição. São Luís, por exemplo, agora na pandemia, teve um índice, foi uma das cidades com um dos maiores índices iniciais de ocorrência. Por quê? Porque nós temos, dentre as capitais brasileiras, nós somos, dependendo do ano, a cidade com maior nível de informalidade ou a segunda cidade das capitais com maior nível de informalidade. Como houve uma demora inicial lá da aplicação, da criação e da aplicação do benefício emergencial, as pessoas elas estavam obrigadas a estarem na rua para poderem tentar, de alguma forma, algum mecanismo de sobrevivência para poder, para comer, para levar comida para casa. Então, parte desse impacto forte que a pandemia teve em São Luís é resultado dessa configuração, desse arranjo econômico que é altamente informal, um índice de desemprego bastante elevado, ainda o nível de escolaridade muito melhorou nos últimos anos, mas que precisa melhorar ainda muito. Então, isso tem consequências. É muito bom ter indústria, muito bom para os donos das indústrias, para os acionistas das indústrias. Para as pessoas que recebem, eu diria que as indústrias são um vizinho ruim. Eles nos dão água poluída, poluição, ocupam uma boa parte do espaço do território, barulho, ruído, e, no entanto, devolvem poucos empregos. Como são plataformas de exportação, são desoneradas de impostos, então, basicamente, vão incidir só os impostos sobre os empregos causados, as contribuições, que são dos trabalhadores do INSS para financiar o sistema de aposentadorias, e um pouco de ISS dos prestadores de serviços para essas indústrias. Basicamente, eu digo, sem o menor medo de errar, as indústrias exportadoras aqui instaladas são vizinhos ruins. Nós temos que conviver com eles, mas eles nos devolvem muito pouco. Se a gente colocar na balança os prós e contras da operação, eu, sinceramente, acho que eles estão hoje muito aquém, afora os passivos ambientais que não são tratados ainda, essas coisas que eu tô mencionando aqui, violações de padrões, isso tudo está documentado. As próprias empresas informam nos estudos, nos relatórios de impacto ambiental apresentado aos órgãos ambientais do Estado e do município. O município também tem um órgão ambiental, e, no entanto, isso ainda não é tratado. Essas empresas não são chamadas a ajustar a sua produção a uma produção minimamente legal, ou seja, cumprir os padrões legais de emissões de poluentes, efluentes, ruído, enfim, os impactos negativos que a atividade tem. Então, a gente realmente, o Emílio está usando a expressão para acertar, nós precisamos disso. A gente precisa mudar de direção. Na direção que a gente está indo, a gente não atende a quem vive aqui. A gente atende o interesse desse enclave exportador que usa há mais de 30 anos aí a cidade de São Luís como uma plataforma de produção e de exportação, mas que não cria oportunidades de empregos de qualidade, de empregos formais, enfim. A gente precisa realmente mudar a nossa forma, o caminho, a direção que a gente está indo. Se não, a gente não consegue fazer isso, nós vamos ter ainda muito que andar, muito que caminhar para lidar só com as consequências dos problemas causados por esse modelo. E nos comentários vi que tem uma obra aí, respondendo a primeira pergunta,
sobre a questão da inclusão ambiental nos projetos de intervenções urbanas, sobre a questão da arborização do centro histórico, da professora, coordenada pela professora Ariadne Rocha, da UEMA, do ano passado. Eu não conhecia a obra, acho que é interessante, vou procurar conhecer, adquirir a obra, enfim. Acho que a gente precisa se apropriar disso para, inclusive, apresentar formulações nesse sentido, sobre esse aspecto também, nessa pequena parcela da cidade de São Luís, que é o nosso centro histórico. Emílio, antes de passar a palavra a você, queria registrar a presença do Jânio Rocha, do Fórum Balaiá do Sabadinho, que acompanha a nossa publicação. O comentário do professor Vitor Coelho, historiador: já estou há 7 anos aqui, a cidade é linda, mas desde o início percebi que o planejamento urbano prioriza a circulação de carros e a estrutura de exportação de commodities. E Dorian Isabel Azevedo, que comenta: companheiro Emílio, precisamos expandir os debates sobre a cidade para todos. Cajueiro, Tauamirim, Itapiracó diz respeito a todos. Certo? Vou passar a palavra ao Emílio Azevedo agora. Microfone, Emílio, por gentileza. Habilite. Isso. Vamos aguardar aqui a Ju, que ela caiu. Na hora que ela entrar, eu interrompo e a gente devolve a palavra para ela. Tudo bem, Flávio? Perfeito. Tudo bem. Quando a Ju retornar, a gente... Mas essa informação que o Zagallo traz da feirinha, né? Mostra como a total inversão de valores, né? Como, de fato, precisa de um para acertar. Porque, inclusive, é uma coisa elogiável. Aquilo ali, de fato, gera renda não só para os vendedores, mas como os artistas que tocam ali, que é um mercado, que é uma área fundamental, essa questão dos artistas, né? Por isso é que essa semana, a gente criticou tanto a questão da prefeitura em relação à Lei Aldir Blanc, porque são muitas famílias que dependem disso, não é? Que tocam na noite, músicos, cantores, cantoras, artistas de teatro. Esse pessoal precisa estar incluído na economia da cidade, né? Então, o exemplo que o Zagallo deu aqui em relação à feirinha mostra, né? A questão é uma palavra que, às vezes, é uma palavra que não é tão usual, a questão do enclave econômico, né? Você tem uma economia que é desvinculada da realidade, o cara está aqui dentro explorando, né? Lucrando. Logo no início do nosso debate, o Zagallo trouxe aqui os dados de riqueza que é produzida na cidade, só que essa riqueza não é distribuída, né? Ela não gera emprego, não gera renda para as pessoas, não é? Então, é preciso realmente se inverter esse planejamento. Vou passar aqui a palavra para a Jo, que ela tinha saído. Jo, estava aqui fazendo um comentário, te aguardando a teu retorno. Se tu tiver interesse de se manifestar em relação à reserva que estava aqui. Minha internet deu uma oscilada. Sim, eu acho que tem 2 questões aí aqui. Estão me ouvindo? Sim, Ju. O Ed traz, Ed Wilson, e também a questão que o professor Horácio, muito pertinente, essa questão que ele traz. Eu vou começar dizendo que, para mim, toda relação sustentada pelo capital estrangeiro, ela tem um cunho colonizador, obviamente, né? Uma relação que traz aí uma vertente colonialista, na medida que há uma relação, nessa relação estabelecida, obviamente que o capital estrangeiro impõe regras, né? Impõe regras, e geralmente as regras impostas, e aí a gestão pública que está na relação de parceria ou de contrato, ela tem obrigações a cumprir, e geralmente essas obrigações a cumprir em detrimento de quem está no local, ou que mantém uma cultura local, uma tradição local. Eu costumo dizer que as comunidades tradicionais, elas têm como concepção e princípio o bem viver. Por isso elas são zeladoras do seu lugar, como um lugar sagrado, como um lugar preservado. E você pode ver que os territórios tradicionais são os lugares mais bonitos do mundo, onde a gente tem uma natureza que sustenta essas identidades, e esses lugares são extremamente disputados, extremamente perseguidos, e estão sempre na linha do conflito, porque eles são preservados numa perspectiva de vida,
de sustentabilidade e preservação, inclusive identitária, porque terra para nós não é um pedaço de chão, né? É identidade, nós vivemos isso, sobrevivemos disso, das folhas da natureza, principalmente comunidades tradicionais, e esses espaços estão sempre na disputa com intervenção de capital estrangeiro. E, nesse sentido, as comunidades perdem seus espaços, suas vidas, são acometidas de extrema violência, de desconsideração à vida, de desconsideração de uma palavra fundamental, de uma questão fundamental que é a palavra. Quando a gente nega a participação dessas comunidades no seu destino, na preparação e na discussão e defesa do seu destino, de onde ela quer e quer continuar a viver, ela é uma política de morte, porque você não pergunta se eu quero sair daqui. Você manda eu sair. Há uma enorme diferença, né? Você me expulsa do lugar onde eu nasci e me criei. Por exemplo, queria até corrigir, eu não sou de São Mateus, eu nasci num quilombo em Bacabal, no município de Bacabal, e depois migrei para São Mateus e automaticamente para São Luís, porque precisava estudar. E eu sou vítima desse processo de exclusão, também eu falo isso com muita propriedade, porque eu sofri despejo da minha comunidade em 74, e eu sei perfeitamente como funciona o sistema, né, de exclusão de quem está no seu território, que zela e tem uma concepção de vida pelo bem comum, e de repente você se vê desalojado sem perguntar por que eu tenho que sair, nem entender direito. Então, há uma política de violência que geralmente vem no pacote quando se estabelece relação de capital estrangeiro, não necessariamente só do capital estrangeiro, porque também há violências em relações quando se trata de outros empreendimentos que são locais e que não incorre também em capital estrangeiro. Mas quero dizer que o preço fica maior quando se estabelece aí uma relação intrínseca com o capital estrangeiro nessa perspectiva de exploração, principalmente de espaços tradicionais, de comunidades tradicionais, territórios tradicionais. Nesse sentido, a gente tem como exemplo, por exemplo, o caso Cajueiro, no Porto, e o caso de Alcântara, muito visível e muito recorrente nas nossas relações. Ou seja, quando se estabelece uma disputa financeira de perspectiva de um projeto desenvolvimentista em detrimento da vida das pessoas, não importa com quem eu vou constituir aliança. Importa que eu vou colocar à disposição desse capital estrangeiro esse espaço na perspectiva de um desenvolvimento. Concordo plenamente com o Zagallo. O retorno dessas relações, elas não garantem a sustentabilidade de São Luís, e nem do Estado, e nem dos locais. Não garantem. Elas trazem um prejuízo enorme. Eu não sou jurista, não tenho o know-how que o Zagallo traz com muita propriedade com os dados, mas, na prática, vivencio situações como comunidade tradicional e sei perfeitamente qual é o resultado que essas relações estabelecem. Se você fizer, por exemplo, hoje uma análise, e Alcântara tem muitas análises, né? Eu costumo observar as falas do professor Freire Wagner, fala, gente, nós não temos mais direito de fazer pesquisa em Alcântara, por exemplo. É abusivo. Nós temos 300 teses, dissertações, monografias, todas em cima de Alcântara, sobre uma realidade que todo mundo sabe. Nós temos quilombolas produzindo informação acadêmicas, científicas sobre Alcântara. Então, a gente já extrapolou e explorou demais aquela comunidade com informações de um legado que, tanto cultural quanto de desastre e de violência vivenciada, que é muito explícito, só não vê quem não quer. Né? Mesmo assim, nós estamos hoje numa situação grave de uma eminência de despejo de comunidades, porque a gente não sabe o futuro, e eu acho que a pior tragédia na violência nessa relação é as pessoas não saberem qual é o seu futuro. Você tira das pessoas a perspectiva de futuro. As comunidades quilombolas de Alcântara, ou a comunidade quilombola, a comunidade de Cajueiro, ela não sabe o dia de amanhã, que ela pode dormir hoje e amanhecer com a polícia derrubando a sua casa. Isso é muito violento, isso é muito desumano, né? Eu diria isso, desumano. Porque você tira das pessoas essa perspectiva de estabelecer o seu futuro, de planejar a sua vida e com as suas famílias, porque elas estão eminentemente, dormem e acordam com o perigo ao lado.
Então, assim, são relações estabelecidas que têm um cunho colonialista na medida que ela desconhece o processo histórico dessas comunidades. Ou seja, num acordo com os Estados Unidos, isso tudo foi desconsiderado. Não há importância à vida dessas pessoas, a relação delas com o cemitério, a relação delas com a natureza, a relação delas com o mar, a relação delas de sustentabilidade com a pesca, a pedra de Itaculumi, com o lajedo, que são sagrados. Isso não tem importância numa relação de subserviência com o capital estrangeiro e na perspectiva de uma exploração econômica para além da vida, né? E são projetos que não se pode dizer que são projetos de preservação da vida. Eu concordo com o que já foi colocado, de que essa relação ela é desigual. Ela é desigual e ela tem um preço. E a gente que anda pelo Brasil aí, ou fora, ou nas comunidades, percebe-se quais são os resultados desses grandes empreendimentos na vida das comunidades, o impacto na vida dessas comunidades e qual é o resultado financeiro que elas trazem para o Estado ou o município. E, geralmente, fazendo um comparativo, não há uma relação igual ou sustentável em tornos econômicos para a economia local. As pessoas de Alcântara costumam brincar que lá em Alcântara nem papel higiênico os militares compravam no município. E a gente vai a Alcântara, sabe que a base de Alcântara não tem nenhum impacto positivo na economia local, nenhum investimento, vamos dizer assim, não há investimento ali. Então, não podemos dizer que vai mudar a vida das pessoas para melhor. Concordo plenamente com o Zagallo, é o vizinho ruim, indesejado, que a gente não quer, que vai trazer mau cheiro, risco de vida, uma série de questões aí que a gente não quer estar posto. Então, eu queria, a partir disso, também a questão que o Edilson traz com relação a essa concepção das intervenções urbanas que estão postas na cidade, e eu sempre me incomodo quando passo. Eu sou uma mulher que adoro o mercado, faz parte da minha identidade. Eu sou a pessoa que vou ao mercado e vou de madrugada lá comprar peixe no Portinho, 4 horas da manhã, 3 horas. Eu sou dessa vibe. Então, o mercado, para mim, tem uma relação cultural e identitária e religiosa. O mercado faz parte das religiões matriz africanas, que é o senhor do mercado, o grande dono, que é Exu, o homem que no mercado se fala alto, se vende, se conhece todo mundo, do colorido, da cachaçinha, da comida. Então, é um lugar de muita efervescência, e por isso esse lugar é de Exu, porque é o dono da comunicação. Não há lugar mais bonito numa cidade do que o mercado, por mais bonito que a cidade seja, porque é o mercado que conclui todo mundo, no mercado que todo mundo se encontra, é no mercado que você busca alimentos. E nós, do terreiro, vamos cotidianamente ao mercado. E aí queria dizer que não há nenhum economista ou alguém ligado a isso que tenha investido, por exemplo, em fazer um estudo desse mercado, da cadeia produtiva, dessa cadeia de relação dos povos de terreiro economicamente com o mercado. Nós consumimos muito para dar sustentação ao nosso terreiro, mas ninguém dá visibilidade a isso. O que se compra de tempero, de comidas, de miçangas, de tecidos para as vestimentas, para os paramentos, é completamente invisível nessa relação da economia local, da sustentabilidade da economia local a partir dos povos de terreiro. Dá um bom estudo. Isso precisa ser valorizado. Então, os mercados, para nós, eles têm um valor muito importante, muito grande. E, nesse sentido, eu queria falar também dos mercados e feiras de São Luís. É preciso, Emílio, um investimento na valorização desses espaços como espaços culturais. O mercado não é só um lugar de venda. Os mercados e as feiras são lugares de cultura, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas marcam lugar, onde elas comem comidas locais. E você vai nas grandes cidades, eu sou muito apaixonada em Belo Horizonte, mercado de Belo Horizonte, que é um mundo, né? Você faz tudo ali dentro, até missa tem dentro da feira do mercado de Belo Horizonte. É um mercado maravilhoso, onde você vai, encontra pessoas, se alimenta, come, reza, faz tudo dentro desse mercado como um espaço cultural e turístico. Mas a gente não tem essa mesma valoração na nossa cidade com relação às nossas feiras locais, aos nossos mercados como espaços culturais, não só de venda,
aos nossos espaços de produção e comercialização de artesanato, e isso é importante para a política de economia, para o planejamento da cidade, você pensar as feiras como espaço de convivência também. Ou seja, se você viajar aí nos bairros de periferia, a maioria das feiras não estão revitalizadas ou reformadas, estão caindo os pedaços. E esses espaços se comprometem aí qual é a concepção que a gente tem sobre as feiras. Concordo plenamente com relação à questão das feiras, como esse espaço que o Zagallo estava colocando. Inclusive, acho que era importante a política cultural municipal, porque parece-me que a feira, o projeto de feira, não vem da cultura, mas do turismo, né? da Secretaria de Turismo, que também fosse promovido nos bairros. A Feira do Centro Histórico é importantíssima, acho de grande valor também, comungo com você, de elogiar essa iniciativa, e queria dizer que você, quando se tornar vereador, pense que também os bairros de periferia têm todo esse direito de ter também esses espaços. O local onde as feiras, que já deveriam ser revitalizados os mercados, mas os espaços também de feiras culturais, onde as pessoas possam ter expostas as suas produções locais. Você tem muita riqueza nas periferias de São Luís. Se você olhar, por exemplo, o bairro da Liberdade, recentemente reconhecido como quilombo urbano, aí dentro de um conjunto, o próprio bairro do Coroadinho, que é eminentemente negro, né? Os bairros negros de São Luís, Anjo da Guarda, Coroadinho e muitos outros, esses espaços carecem de uma política cultural que reconheça a sua produção local e dê a oportunidade e garantia de direito de acesso a essa cultura e lazer. A política cultural está muito fechada nos centros históricos e muito pouco, ainda voltada para os espaços, como os Bumba Boi e Tambor de Crioula, mas não se oferece nos bairros de São Luís das periferias uma programação cultural como direito dessas pessoas. As pessoas têm direito a acessar, a visualizar o cinema, a ter seu cineclube, a ter o espaço de venda do seu artesanato, a ter a oportunidade de uma peça teatral, uma exposição de arte. Isso não acontece nos bairros periféricos, dentro de uma política cultural programada e planejada para valorizar esses espaços e os artistas locais. Ou seja, recentemente eu acompanhei a gravação de um clipe de um jovem do hip hop ali no bairro de Fátima, né? E observei como que tem uma produção muito grande dessa juventude, do ponto de vista da música, do hip hop e da música mais variada, estão fazendo muitas coisas, mas isso não está dentro de um planejamento cultural, inclusive de fomento, com o direito que elas têm de acessar fomento para as suas produções locais. Então, eu acho que a política cultural ela carece ainda de um planejamento baseado no Plano Municipal de Cultura. Isso, para mim, todos esses aspectos de conflito, eles são gerados a partir da ausência de uma política elaborada do Plano Municipal com o Sistema Municipal de Cultura, que vai ouvir as pessoas nas suas instâncias. Então, essa ausência de diálogo da sociedade e o poder público, onde o poder público escuta os anseios da sociedade, do como ela quer ter a sua política valorizada, a sua cultura valorizada, fomentada e ampliada, faz com que você tenha uma política que seja de cima para baixo e as pessoas precisam aceitar. Aonde está sendo veiculado o nosso tambor de crioula, que é patrimônio cultural, por exemplo? Nós temos um risco, nos próximos anos, herdar o resultado de uma ausência de política cultural que não valoriza esse patrimônio. A gente, quando chega no Carnaval ou São João, o tambor de crioula geralmente está alijado dos grandes palcos. É um perigo. Estão sempre nas beiradas, né? Eu falo, na beirada dos espaços, porque não pode estar no grande palco. Nós estamos falando de um patrimônio cultural. E isso, com a tendência do passar dos anos, com essa ausência de fomento, a ausência de possibilidades de valorização dos espaços dessas práticas culturais, você pode ter aí um retrocesso, porque assim, a gente tem um investimento muito maior na cultura de massa, que dá muito público, que dá uma foto legal, multidão, mas você não pode ter... Esse é um investimento importante também, muitos gostam,
Mas você não pode ter esse investimento em detrimento da cultura tradicional, por exemplo, que é o patrimônio que nós temos, porque sem ele não existe identidade na cidade, não existe sustentabilidade ser uma política cultural que fomente essas culturas tradicionais. Os nossos mestres que estão com muita dificuldade agora nessa crise da pandemia, eu tenho acompanhado alguns casos e são estarrecedores, situações de mestres hoje em crise que não têm o que comer, né? Porque não acessaram nem a aposentadoria até hoje. Então, eu queria encerrar, porque já falei muito, comungando dessas questões que o Zagallo comentou e também o Horácio já tinha trazido, e dizer assim, ainda tenho duas coisas para falar com relação a isso, que essa política de de intervenção urbana, pensado na praça e no cimento, eu continuo repetindo, nós estamos fazendo higienização social e chamando de praça. Eu sou muito incomodada com a Praça Valdelino Sesc, por exemplo. Quando olhei aqueles bancos de cimento, que é desconfortável, todo mundo fala mal de mim porque eu digo que não gostei do resultado da Deodoro, mas eu não me incomodo com isso. Eu fico me perguntando, a praça é lugar de convivência social, e a gente está criando arquiteturas para fazer com que as pessoas não sentem ali. Então, isso não é praça. A concepção de praça é outra coisa, onde as pessoas vão namorar, as pessoas vão conversar, marcam encontro, vão na banca de revista, vão comprar um livro, vão fazer uma série de coisas, vão tomar um lanche, um cafezinho. Que legal seria você passar na Deodoro para ir pegar seu ônibus um pouco antes e ter a oportunidade de ter uma música ao vivo na Praça Deodoro, em frente à biblioteca. Nós não temos essa programação cultural, né? Você vai em outros países, eu não gosto de ficar fazendo comparativos, mas em outros países você pode ter uma programação cultural inteiramente gratuita, inclusive de artista de rua nas praças, até concertos você vê, mas a gente não há um estímulo local de que isso aconteça nas praças de São Luís. Eu estou colocando aqui, inclusive, num caráter reivindicatório, e queria dizer, pelo amor de Deus, voltem à Feira do Livro para o Centro Histórico. A Feira do Livro tem que estar no Centro Histórico valorizando esses espaços de relação cultural e de memória que as pessoas têm, e elas precisam criar essa relação. A gente não pode pensar a Feira do Livro fora desse ambiente, numa perspectiva de que não há segurança. Constituem isso. Pense um processo de segurança adequado para o centro histórico que favoreçam as pessoas a terem uma programação cultural adequada, de vida, de conviver com a cultura, e poder estar ali circulando na Feira do Livro. Eu não consigo compreender porque a Feira do Livro não acontece no Centro Histórico de São Luís, que é um dos mais bonitos que a gente tem. Só precisa cuidar melhor disso, né? Uma coisa, é vital isso, um lugar, você precisa ocupar os espaços culturais do Centro Histórico de dar vida a isso. Isso é um patrimônio muito rico. Então, eu acho que a gente tem que ter uma programação adequada nesses espaços que façam que as pessoas experimente, saboreie esse lugar, ganhe gosto de ir nesses espaços, né? Ter uma política adequada e uma revitalização necessária. Não vou adentrar aqui nas dificuldades. E, por fim, com relação a essas desigualdades, eu queria dizer que assim, a violência urbana é uma grande preocupação. E aí eu não poderia deixar de dizer que essa violência urbana ela tem aí um caráter, ela tem uma cor. Se você comparar, eu não tenho os dados precisos em relação ao feminicídio negro, mas de tudo que tem acompanhado, a maioria dos casos de feminicídio são de mulheres negras, e a juventude negra está morrendo. São dados publicados a nível nacional, inclusive. Então, é importante se pensar que a ausência de uma política planejada, inclusive com orçamento participativo municipal, que a gente não vivencia isso, poderá reduzir o nível de violência que você tem nas periferias urbanas. Se você tem uma programação cultural coligada com a participação social dessas comunidades nas periferias, você pode ter um movimento que vá reduzir a violência a partir da constituição de uma relação de consciência e de valorização
dos espaços e da capacidade de criação dessas pessoas. Nós temos uma juventude completamente vulnerável por uma ausência de emprego e renda e completamente vulnerável por uma ausência de oferta de possibilidades de oportunidades. Ou seja, nós precisamos, de fato, repensar essa cidade. E eu acho que quem está aí candidato a vereador, vereadora, precisa rever e repensar os mecanismos de participação nessa perspectiva de ter um mandato com maior possibilidade de diálogo com a sociedade de São Luís, para que escute os anseios dessa sociedade e possam reverter isso em políticas públicas, mas uma política pública que escuta as pessoas. As pessoas estão recebendo pacotes, e esses pacotes não são condizentes com o que a gente pensa ou o que a gente concebe como cultura local, como cultura. A gente tem hoje, para fechar, Bumba Boi se sobrevive, sobrevive, nossa cultura é muito rica, muito linda, e que, às vezes, precisa se apresentar fora, mas ele não tem a chance nem de se apresentar na sua comunidade, porque, para a sua sustentabilidade, ele precisa adequar os editais, uma série de questões, e, às vezes, não dá nem para fazer uma apresentação no seu bairro. Então, assim, acho que muita coisa pode ser costurada nessa perspectiva e dialogada de forma que o mandato do vereador possa propor, aí, a partir da Câmara Municipal, uma relação mais amena, uma relação mais participativa, uma relação mais saudável nessas questões todas que a gente está trazendo. Emílio, você está me ouvindo? Emílio Azevedo? Acho que deu um probleminha aqui com a internet do Emílio, mas eu queria ler os comentários aqui. Oi, Emílio. A Marivânia Moura, professora Marivânia Moura, comenta: meus alunos da Maioba não se sentem pertencentes aos espaços culturais de São Luís. Às vezes nem querem participar dos passeios, quando raramente a escola promove. Emílio, já estamos aqui com 1h36 de transmissão. Passo a você, para que a gente ou prorrogue ou passe para as considerações finais, a decisão sua. Queres ler alguns comentários? Além da Marivânia? Bom, vamos lá. Tem o Cadu Vassolé. O problema não é só ter atração e investimento público no centro histórico, não olha a cidade, não pensa nas quebradas. É isso mesmo, quebradas, é isso mesmo. Toda São Luís vai para o centro e nem sempre a segurança pública vai barrar os eventos por não ter demanda para tal estrutura, o que é uma grande mentira, mas cabe como desculpa devido ao centro. Bom, ele fala sobre o centro como lugar de encontro de todo o povo da ilha, mas que não pode ser o único lugar para a ocupação do espaço público, tá? A gente tem também aqui comentários novamente do professor Vitor Coelho, além de ser o centro uma economia local, a fala do Zagallo falando da feirinha, o Igor também comentando, elogiando as falas dos nossos convidados, Emília Azevedo, Guilherme Zagallo e a Jo Brandão, a Kátia Dias também participando, a Dorian Azevedo, Isabel Azevedo, eu vou citar aqui porque e aproveitar e agradecer a participação de todos. A Alice Pires Van Delsen, muito boa. Emília, é preciso denunciar os desmandos do poder público quando age em conjunto com interesses privados. E aí nós temos a Fátima Diniz Ferreira, só aplaude as considerações. O Fábio Pierre Fontinelli Pacheco falou da obra já referida pelo Guilherme Zagallo, Poucos sabem, mas existe um livro que faz avaliação e levantamento das árvores do Centro Histórico, obra valiosíssima. A coordenação da professora Ariadne Rocha, da UEMA, é uma obra que deveria ser levada em conta para fazer a avaliação das árvores do Centro Histórico de São Luís, cada vez menos árvores. Bom. E aí nós temos também a professora Luciana Mendonça, que comenta: a Jo fez um recorte importante sobre as problemáticas de nossa cidade, inclusive não há movimentação política da recuperação e revitalização da cidade antiga, mas, é claro, a promoção das áreas extremamente elitizadas, não somente em áreas de praia. E aí nós temos muita participação aqui, Emília Azevedo. Nós temos agora, aqui ao vivo, aqui em nossa transmissão, nós temos aqui a
mais de 60 comentários, é isso aqui. Nós temos aqui 82 comentários aqui e passo para você a palavra agora, as considerações finais desse debate. Quando a gente iniciou aqui, um pouquinho antes da transmissão, o Zagalo achava que eu tinha que falar um pouco mais, mas eu acho que é um privilégio a gente ouvir a Jo Brandão, o Zagalo, trazer esse tipo de informação para a gente, que é necessária. Se eu pudesse... Tá ok. Então, é um privilégio promover esse tipo de debate, né, com esse tipo de informação que é necessária, e São Luís é tão caramba que barra esse tipo. Nós estamos com dificuldade aí com a internet do Emílio. Eu acho que vamos passar... Emílio, pronto? Voltou? A internet, como a gente já está aqui há 1h40, eu proponho que a gente faça nossas considerações finais em relação ao que foi dito aí pelas pessoas na live, né, nos comentários, e a gente possa fechar aí. Como eu estava colocando aqui, Zagalo, mais do que falar, eu acho que é muito importante também a gente ouvir, né? Esse tipo de tema, 1h40, e acaba sendo pouquíssimo tempo, né? Porque é tanta informação, é tanta necessidade, é tanta ameaça, que acaba sendo pouco tempo, né? Mas por hoje, que ainda é uma precoce coletivamente, né, fazer esse debate e convencer a população da necessidade de aumentar essa força política. Eu queria pedir inicialmente para o Zagalo e para a Jo para fazer as considerações finais, depois eu arremato rapidamente. Está ouvindo, Zagalo? Sim, desculpa, falhou um pouquinho na hora que falou. Não, eu agradecer o convite, viu, Emílio? Eu acho que a gente está num momento... A internet está muito difícil. Muito importante da CET que está falhando, talvez. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas a questão do plano diretor, o fato houve algumas audiências públicas, não com a frequência que deveria ter ocorrido, não com a participação que deveria ter. Nós provavelmente ainda teremos outras audiências no âmbito do legislativo, mas pelo menos esse tema passou a ser minimamente discutido. E a próxima legislatura da Câmara vai ter a responsabilidade crucial, ela sim, de aprovar, de fazer modificações nessa legislação, que é a base, vamos dizer assim, da vida no município. Então, acho que agradeço o convite, importante esse tema ser debatido, acho que a gente tem pessoas aqui na ilha que fazem esse acúmulo já há algum tempo, com outras áreas, saúde, enfim, mobilidade, e só parabenizo a iniciativa. Agora, todos nós que estamos participando desse debate, os que estão nos comentários, devemos intensificar a nossa participação social, conversando com nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, aqueles que ainda são estudantes, com os colegas de escola ou de curso, enfim. A gente vai... Está bem pertinho aí, falta pouco tempo para a gente participar das eleições, e as nossas escolhas, elas, em grande medida, elas vão influenciar no que nós estamos discutindo aqui. Então, acho que é importante o debate. Gostei muito de ouvir as contribuições da Jo, anotei aqui algumas obras que surgiram. Eu acho que a gente, toda vez que participa disso, a gente aprende bastante também. Preocupações que ela tem, que eu também tenho. Geralmente, os centros históricos aí pelo mundo acabam sendo lugar de gente rica, porque eles são revitalizados, é importante ter esse olhar também, ele tem que ser recuperado, tem que ser incentivado a sua ocupação, mas não pode ser um instrumento também de manutenção, né, dessa gentrificação, como se diz, o termo técnico. Então, gostei muito de ouvir essas falas. Bom domingo a todos.
Jô, suas considerações finais. Ok. Inicialmente, queria agradecer o convite de Emílio para essa conversa. Fiquei muito feliz de partilhar aqui com o Guilherme Zagalo esse momento de conversa, e o chama debate, mas acho que é uma conversa bem agradável, né? A gente só está convergindo ideias aqui, pensamos muito próximos algumas coisas, e eu aprendi muito também com você, Zagalo, alguns dados que eu, sinceramente, não sabia e imaginava diferente. A gente sempre acha que as grandes indústrias trazem aí uma sustentabilidade. Fiquei muito surpresa com alguns dados que você traz e ainda mais convencida de que algumas questões que a gente aponta fazem sentido a partir disso, né? Além de agradecer Emílio e Flávio, sempre foram muito carinhosos com as nossas pautas, né? E aí eu queria agradecer também essa parceria, o convite, desejar a Emílio aí uma boa empreitada, que seja uma empreitada com bastante participação, uma boa construção, e que você se eleja para garantir aí um mandato na Câmara de Vereadores, nessa perspectiva de criar e constituir espaços coletivos de participação e intervenção nas políticas públicas. Queria fechar dizendo que é muito importante o investimento nesse processo de calendário cultural de São Luís. É uma cidade que a gente chega e tem dificuldade de saber o que está acontecendo, não há um investimento na informação, na constituição de um calendário cultural. Eu queria trazer ainda essa última proposta para você, das festas, para além dos festivais que ocorrem. A gente tem festivais importantíssimos, mas nós temos um calendário tradicional, eu usaria essa expressão, que ocorre aí nos espaços do Bumba Boi, do Tambor de Crioula, dos terreiros de São Luís, que tem um calendário riquíssimo o ano todo, com festas importantes, com valorização cultural importante, com identidade cultural importante, que quem vem a São Luís buscar uma convivência turística precisa saber que essa cidade é negra, que essa cidade tem reggae, que essa cidade tem terreiro, que essa cidade é terra de vodum, que essa cidade tem espaços para você beber nessa fonte cultural com histórias, né? A gente precisa ressaltar a história de São Luís nos escritos quando a gente vende os pacotes turísticos. É uma questão que me incomoda muito. A gente precisa falar da identidade cultural de São Luís com uma outra perspectiva, que é a de valorização local do seu povo. Um povo sem cultura não é povo, não existe. Então, a gente não pode ofertar para os externos aquilo que é fora da nossa realidade. Obviamente que com os cuidados adequados de valorização e da vida das pessoas. Então, por fim, muito obrigada pela participação hoje, pelo convite, pelo carinho. Espero ter contribuído, e aí queria também deixar um abraço para todos que participaram, eu acho que Fátima, lá de Alcântara, vários que estão aí que eu não consigo ver quem é, né, mas um abraço a todos que participaram e pela contribuição também no debate, com suas perguntas bastante pertinentes. Muito obrigada. Emílio, a Lady Ana Caldas já colocou o livro citado em PDF, está disponível aqui o link do livro, aqui na nossa descrição. O professor Márcio Baima, que comenta importante debate, a Aninha Morena, muito boa live, e já encerramos, né? Queremos informar a todos e a todas que esse debate não se encerra aqui, nós continuaremos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa proposta, você vai lá em bandeiradeaço.com.br, no site Bandeira de Aço, o site já está no ar, bandeiradeaco.com.br. Emília, alguma outra consideração final sua? Me parece que ele está com dificuldade de conexão também. Bom, tá com dificuldade de conexão. Então, nós agradecemos a todos e a todas pela participação e até o próximo debate. Um abraço a todos e a todas. Eu pretendo ouvir. Oi, Emílio, conseguiu agora a conexão? Eu pretendo, estou ouvindo, eu pretendo ouvir com muita atenção, não é? Novamente o que o Zagalo colocou, que eu já entrevistei várias vezes, mas para mim é sempre um aprendizado, ouvir o que a Jo colocou,
também um aprendizado, ouvir os comentários, acho que esse processo é fundamental. Eu quero insistir na expressão popular do para acertar. Eu acho que nós estamos precisando de um para acertar em São Luís, e esse para acertar passa por ampliar a escuta, né, que isso foi colocado aqui, a Jo falou muito da questão da escuta, o Zagallo falou das audiências. Então, quando se fala em democracia, se fala em participação, e quando se fala em participação, se fala em ouvir, em escutar, em ter a maior quantidade possível de agentes sociais interagindo e podendo falar a respeito do que estão de fato sofrendo. Como é que eu vou falar de saúde em São Luís se eu não ouvir o enfermeiro que está lá no socorrão? Né? Como é que eu vou falar em educação em São Luís se eu não for ver o professor que está lá na escola comunitária? Então, é necessário ampliar essa escuta, é necessário ampliar essa participação e alterar, não é verdade, essa força política, né? Porque hoje a gente tem que ampliar essa força política do campo democrático em São Luís, porque o campo da indústria pesada e da construção civil é muito bem articulado, tem muita força e tem um planejamento da cidade. Né? É preciso que o campo popular e democrático amplie a sua força nesse jogo, né? Para que a gente não fique todo o tempo aqui na retranca com medo de tomar um gol. A gente tem que ir também para o ataque, propor um outro planejamento, ampliar a nossa proposta. Eu acho que a Câmara Municipal não é o sal da terra, não vamos resolver ali, mas pode, não é, ampliar essa força de um campo que já existe e que é um campo muito pressionado. E nesse para acertar, nós temos que mudar, não é, o eixo de planejamento de São Luís. Um planejamento que possa priorizar a vida, e ao priorizar a vida, leve em consideração a preservação ambiental, que é fundamental e é ameaçada, leve em consideração fundamentalmente também a nossa cultura, não é? Porque a nossa cultura é secular, milenar, isso tem que ser levado em consideração, e a nossa economia tem que levar em consideração a economia criativa, a economia solidária, a economia rural, a economia extrativista, a economia da pesca, não é? A cultura que é produzida nas periferias e que pode também ser incorporada à economia, que tire da marginalidade, na verdade, uma série de atores sociais que vivem sendo marginalizados num processo que é de décadas, não é? Mas como a gente vive num momento de para acertar, que é o que a gente está propondo, então todos esses atores marginalizados têm que somar força, na verdade, para que se busque um outro planejamento para São Luís. É o que a gente imagina. É o que a gente pensa, e a gente pensa em fazer coletivamente com várias outras pessoas, inclusive junto com a Jo, com o Zagallo, com as pessoas que estão nos ouvindo aqui, a Marivânia que falou, o Vitor, o Fábio Pacheco, o Igor, o Horácio, várias pessoas que estão nos ouvindo, e a gente possa fazer isso coletivamente, ampliar essa força. Esse é o recado de hoje. Vamos continuar fazendo o debate aqui até começar a campanha. Ok, então... A internet agora não está ajudando. Agora sim podemos nos despedir, desejar um bom domingo a todos, uma boa semana a todos e a todas, e avisar, esse debate não se encerra aqui. Vamos continuar debatendo São Luís pelo viés da vida. Obrigada a todos e mais a todas. Uma vez, obrigado. Obrigada. Visite o site Bandeira de Aço. Um abraço. Até mais. E na subida da bandeira, estava no mundo e ela de quintal. E na subida da bandeira, estava no mundo.